Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Cara, muito obrigado aí a todas as pessoas que se inscreveram no canal. Aproveita você que está assistindo pela primeira vez também, colabora aqui com a gente, dá uma curtida, comenta, segue a gente lá também, porque assim, a ideia desse podcast aqui é mais para compartilhar e contribuir com as pessoas que, de alguma forma ou outra, elas estão ou paralisadas ou ainda imaginando que elas não conseguem aquilo que elas almejam, que é o sonhar, o desejar. Cara, tá tudo dentro de você, porém por isso que eu peço para as pessoas que, quando compartilhar ou se inscrever aqui no nosso canal, assiste. Pode não, não precisa necessariamente assistir todos os podcasts do começo ao fim, mas assiste alguns trechos que ele, de alguma forma ou outra, vai contribuir com a sua história. Pode ter certeza disso. Confia aqui no Pai. Vem comigo. Seja bem-vinda aqui, uma convidada especial, que é a Alessandra Ansas. Acertei, Ale? Cheganças, Segurança. isso. Segurança chegou chegando. É A isso Ale, aí. a Ale, assim, todas as pessoas para mim são especiais. Então, pode ter certeza que você que está assistindo aqui, as pessoas que passarem por aqui, cara, são muitas pessoas que a gente conhece na nossa carreira, nos nossos processos de estudar, enfim, mas todas as pessoas para mim são especiais. E as que passarem aqui, por mim, eu quero que todas que eu conheço passem por aqui, mas, assim, todas as que vêm nesse exato momento, elas são extremamente especiais, porque eu acredito junto com algumas pessoas que vêm trabalhando comigo, que o que a mensagem que ela vai passar vai caber muito, muito mesmo nesse exato momento para você que está aqui assistindo com a gente. Ale, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar, da onde você. Se você quiser, não, eu já te pergunto se você mora em São Paulo, se você não mora em São Paulo, se você é casado, se você tem filho. Por mais que eu sei que sim, mas eu gostaria que te apresentasse para aqueles que não te conhecem, né? Começar a te conhecer também. Perfeito, Carlão. Eu que agradeço, viu, a oportunidade de contribuir, passar um pouco aí do meu conhecimento, um pouco da minha vivência para as pessoas que estão assistindo. Espero que ajude. Hoje eu sou a Alessandra Cheganças, eu sou filha, né? Eu costumo dizer primeiramente que eu sou filha, todos nós somos filhos. E fora isso, eu tenho 2 filhos, sou casada. Hoje estou mentora e palestrante. Uou. E amo o que eu faço, amo estar presente todos os dias na vida dos meus filhos, ensinando, compartilhando com eles valores e construindo uma boa base para que depois, futuramente, eles consigam valorizar não somente, bom, como eu falei, sou mentor e palestrante financeiro, né? Então, para que eles entendam, né, que dinheiro sim é importante, que dinheiro, a gente precisa de dinheiro, que eu escuto muito aquela frase, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ele Sim. proporciona. E proporciona muitas felicidades, né? Então a gente tem que valorizar também o dinheiro que vem nas nossas mãos, ter muita sabedoria para cuidar da melhor forma possível. E depois que você descobre essa sabedoria, que você aprende a lidar com isso, aí você não precisa viver naquele foco de escassez, de economizar. Que normalmente, Carlão, que as pessoas sempre me perguntam, ou até mesmo quando vão me contratar, falam: nossa, agora eu tenho que economizar, eu tenho que. Não tem que nada. Você tem que valorizar o que você tem. E tudo é uma questão de você ter clareza do que você quer, né? Eu Uhum. defendo muito a posição da gente realizar os nossos sonhos, e para realizações a gente precisa de dinheiro, só que a gente precisa priorizar o dinheiro para isso. Se a gente não prioriza para isso, a gente gasta todos os dias com as coisas imediatas. E as coisas imediatas é abrir mão de, às vezes, comprar algo hoje que te faz feliz, que está suprindo simplesmente a sua autoestima, que está suprindo simplesmente um status das pessoas que você convive, e depois, mais para frente, você não estar feliz que você não realizou um sonho, que você não fez uma viagem que você queria, que você não conquistou um curso que você queria, que você não investiu no seu autoconhecimento. Então, eu acho que é muito além, entendeu? Nossa. Pô, E é galera, isso, falei muito, olha, você viu, né? eu já vou aqui, ó. Não sei para vocês, mas assim, aqui eu já fui pegando alguns códigos da lei aqui, porque, cara, exatamente, está além daquilo que realmente a gente fala ou ouvimos falar, que é o dinheiro não traz felicidade,
ou o dinheiro não proporciona isso, e a gente não para pensar naquela questão, ué, aquela viagem dos sonhos que a gente fez com a família e tal, quem proporcionou aquilo? Além do seu esforço, porque você se esforçou para poder chegar até ali. Então, cara, é a questão do dinheiro. Porém, aquela satisfação que você estava com a sua família, talvez, claro que a Lê é especialista nisso, ela vai explicar melhor do que eu, mas eu já puxo o gancho aqui, que é aquela questão assim, quando a gente está lá curtindo, a gente não para pensar naquela questão de tipo, o que me fez chegar até aqui? Ou será mesmo que eu consigo fazer isso de novo? Porque normalmente a gente faz uma viagem, só daqui a um ano eu faço de novo. Quem disse para você? Você pode fazer a hora que você quiser. Porém, é aquilo, será realmente que eu preciso economizar o cafezinho, como falam por aí? Ai, corta o cafezinho, para com isso. Do meu ponto de vista, e a Lei está aqui para nos ajudar a compreender, porque eu estou como vocês aqui, como aluno, sentado na minha cadeirinha, para estar aprendendo aqui realmente o porquê que a gente tem essa crença. Tudo bem que nós fomos educados, nos passaram esse tipo de informação, mas se a gente for analisar a fundo, não é desse jeito. Hoje eu vou entendendo um pouco mais sobre isso, e está muito além, como a Lei disse, está muito além disso do que estão falando por aí. É uma questão muito mais aqui, ó. É ou não é a Sim. Lei? E total, Carlão, eu gosto de dar um exemplo que eu acho que fica bem simples e fácil. Eu tenho certeza que todas as pessoas que assistirem nunca mais vão esquecer. O que acontece é, quando a gente fala da vida financeira, eu gosto de trazer essa analogia da gente imaginar sempre uma árvore. A gente, quando a gente pensa no dinheiro, a gente quer os frutos, a gente quer aquela maçã linda naquela árvore. Aquele é o dinheiro. Então, a gente quer ter dinheiro, a gente quer conquistar, a gente quer realizações, a gente quer aquela maçã. A gente quer que a árvore esteja cheia. Só que, para aquela árvore crescer, para aquela árvore dar frutos, ela tem uma raiz. E por isso que eu falo que dinheiro é comportamental. Qual é a raiz? A gente não se pergunta. E a gente não investe no conhecimento dessa raiz. E aí, por que às vezes a gente tem essa sensação de que alguns precisam dar valor ao pouco e alguns precisam dar valor a também gastar? Eu já atendi clientes que não sabem gastar. Então, assim, nós somos únicos. A sua árvore é de maçã, a minha árvore é de uva, enfim, cada um. E não existem. Todo mundo tem uma raiz diferente. Até porque o que acontece? Dentro dessa raiz, a gente sempre trabalha, e eu trabalho isso muito na minha metodologia, a gente sempre trabalha a parte mental. O que está no seu subconsciente? O que você trouxe do seu avô, do seu tataravô? Que o macarrão que tem que ser usado é o Adra número 9. Que o sabão em pó tem que ser o Omo. Tudo que a gente viu e o que a gente não viu, que está lá no nosso subconsciente, de o pai falar, eu não tenho dinheiro para isso. Às vezes tinha ou não tinha mesmo? É muito comum e eu me policio sempre quando eu falo assim para minha filha, eu não tenho dinheiro para isso agora, porque não é prioridade agora. A gente precisa ser muito claro. E essa questão do subconsciente é a nossa mente. Então, para essa raiz ser muito consistente e a gente compreender que a boa parte do caule dela é o nosso caminho, é um aprendizado, é investir no nosso conhecimento, é investir no que está faltando. Eu sou muito mão aberta, ou eu sou muito mão fechada. E aí, quando a gente olha para essa raiz, a gente olha para a nossa mente, para as nossas emoções, porque dinheiro também é emocional, e a gente olha também para a nossa espiritualidade. Então, a gente precisa trabalhar essas três questões. Até que ponto você acredita que 50% do que você faz vem das suas mãos e os outros 50% não vem? Quantas vezes eu tive sonhos, o ano passado a gente viveu um sonho de andar de helicóptero que eu acho que eu nunca poderia pagar. Nunca não, mas assim, nunca foi uma prioridade. Por quê? Porque esse 50% e essa experiência não veio de mim. Não veio do meu marido. Ele foi proporcionado por uma outra pessoa que a gente nunca imaginava e que eu já sonhei em andar de helicóptero, mas eu nunca imaginei. Então, eu tenho o costume de dizer que 50% é das nossas mãos, fruto das nossas mãos. Então, vamos tratar esse 50% da melhor forma possível. Agora, os outros 50% é sobrenatural, é aquela coisa, assim, diferente da fé.
do que você crê, de que cada um crê, eu acredito que existe um sobrenatural, algo fora que proporciona também algumas coisas, mas para que a gente viva esse sobrenatural, a gente precisa sonhar. E aí é onde é a minha bandeira. A gente precisa sonhar. Eu sonhei um dia andar de helicóptero. O César morre de medo de altura. Sério? E aí ele foi jogar futevôlei com um cara que é piloto de helicóptero da Prevent Senior. Tipo, não tinha nem como ele falar assim, olha, o cara não pilota muito bem, eu tô inseguro. Poxa, o cara é da Prevent Senior. Enfim, ele falou, poxa, eu vou por você, porque você sempre sonhou com isso. E aí eu falei, Deus, que cuidado, que detalhe. E aí é onde eu falo, eu creio sim que existe um Deus que cuida dos meus sonhos. E ele faz os outros 50% que eu não faço. E aí, quando eu falo muito dessa questão, hoje na minha metodologia eu trabalho esses 3 pontos, viu, Carlão? Eu trabalho essa espiritualidade de uma forma muito sutil, respeitando sempre a religião de cada um, mas compreendendo e sempre lembrando que tem coisas que não estão nas nossas mãos. E aí eu trabalho na mentalidade, que é para a gente entender o que tem aí no seu subconsciente, o que você responde no imediato para algumas coisas e você nem sabe por que você agiu. Eu gosto de fazer uma brincadeira com as pessoas, que eu vou te fazer uma pergunta. Você está conseguindo ouvir muito bem aí? Me Sim. mostra aí o seu indicador. Sim, estou. Está ouvindo bem? Sim. E sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Não. Porque a gente faz isso, a gente se espelha e a gente faz o que os outros fazem. A gente ensina os nossos filhos a cuidar do dinheiro da mesma forma. Você viu o que eu falei? Me mostra o seu indicador. Esse não é o indicador. É verdade. Foi no O olhar. indicador é esse. Então, o que acontece? A vida financeira é igual. Por que a gente dá valor para algumas coisas e a gente não dá para outras? Por que na sua casa não pode faltar comida se você passou por algum momento de escassez, por alguma falta, e aí não pode faltar? Ou a sua mãe tinha um determinado, seu pai, uma situação com dinheiro e você traz para a sua realidade, aí você fala, nossa, minha mãe falava isso para mim. O meu pai falava essa frase também, porque a gente se espelha. Ou a gente faz 100% totalmente diferente, ou a gente é igual. E aí, o meu trabalho é trazer consciência. É tirar do subconsciente e deixar você mecânico e falar, opa, eu quero tomar as rédeas da minha vida financeira. Eu quero trabalhar com os meus sonhos. Eu quero decidir o que eu quero fazer. Eu quero ter autonomia para falar, eu quero gastar com isso ou eu não quero gastar com isso. Eu quero continuar comprando Omo, porque eu acho também que o Omo é bom, mas eu não quero mais comprar Omo, eu vou usar Ariel e pronto. Caramba. E eu tô dando esses pequenos simples exemplos, porque assim, são simples, mas a gente não percebe. Quantas vezes, quando a minha filha era pequenininha, eu falava para ela assim, eu não tenho dinheiro. E eu tinha. Eu tinha dinheiro guardado, eu tinha dinheiro investido, eu tinha o meu salário ali, mas por que eu não tenho? Aí a criança acha que o pai e a mãe não têm nunca dinheiro. E assim, eu estou lembrando de alguns exemplos, mas assim, eu escuto de vários clientes e clientes que têm uma vida financeira muito estável. A vida financeira de ganhar no mês o que muita gente ganha no ano. Só que eles vivem naquele momento de comprar tanta coisa, desperdiçar e ter tanta comida dentro de casa porque não pode faltar, porque um dia já faltou. Nossa. Então, o que a gente precisa ter é consciência. Faz sentido? É se perguntar, eu preciso disso? Eu necessito disso? E é o que eu estou te trazendo. O meu filho fez 2 anos esse final de semana e meu marido falou, vamos comprar uma roupa para o aniversário dele, para a festa dele, né? Aí ele falou, eu quero ver ele com um colete preto e uma camisa branca. Aí eu falei, ele já tem. Um preto? Tem. Tipo assim, precisa? Só porque é o aniversário? Mas por quê? Porque isso vem lá de trás. Todos os aniversários anteriores dele, ele tinha uma roupa nova. Mas precisa? Ah, não, eu quero comprar. Ok, não tem problema, compra. Mas traz a consciência. Eu preciso? É isso que eu quero? Ou eu estou repetindo? Nossa. E isso é enraizado, né, Ale?
Raiz, raiz. E mais forte que isso, às vezes a gente não consegue se perceber o quanto às vezes tem dores aí. E a gente precisa, às vezes, de um mentor, de um terapeuta. Eu sou formada eu sou terapeuta financeira também, porque às vezes são dores que você passou na infância por falta de alguma coisa, ou até mesmo por antigamente, muitos pais, né, eram tão gananciosos, tinham tanto medo, e eles sofreram demais com a escassez, que eles tinham tanto, mas eles não davam, não ofereciam, enfim. E por isso que eu falo que cada um é único, não existe um manual para falar assim, olha, Carlão, o correto não é tirar o café. Por quê? Porque tem gente que precisa tirar o café primeiro para aprender a valorizar. Ok. E aí, uma outra coisa que eu gosto de contextualizar, e para quem gosta, eu gosto de sim de falar da Bíblia, porque é um fato. Uhum. E eu não sou indiferente, eu não sou religiosa, eu gosto de fatos. E o que eu aprendi na parábola dos talentos? Que Deus vai dar para você o quanto você tem capacidade de suportar. Show. Ele não vai, e aí é onde a gente quebra uma coisa assim, você fala, poxa, por que eu não estou ganhando bem ainda? Porque você não está capaz ainda de suportar o que ele pode te dar. E aí é Nossa. duro, às vezes a gente ouvir isso e fala, Essa, caramba! essa doeu, hein? Nossa, É, mas como assim? pois é. E aí, se você parar para pensar, eu gosto muito de trazer a analogia de olhar para uma criança. Esses dias a Isabelle viu um LP e ela falou: que é isso? Aí a gente explicou tal tudo, mas assim, para que dar um LP para uma criança de 8 anos? Ela nem sabe o que é. Para que dar um pendrive para uma de 2? Ele nem sabe onde põe. Uhum. Então, assim, Deus não vai dar 1 bilhão para uma pessoa que não cuida de um café, Show. que toma café todo dia por tomar, por um hábito. E Uhum. tá com uma gastrite gigante, não cuida da sua saúde. Não é o café. É o seu cuidado, é a sua preocupação, é a sua decisão. Hoje eu vou tomar água, amanhã eu quero tomar um suco, mas hoje eu estou de jejum e vou tomar água. É escolha, é a gente fazer escolhas e ter consciência disso. Então, assim, todo dinheiro que vem na nossa mão aqui em casa, a gente fala assim: o que a gente vai fazer com esse dinheiro o mês que vem? E aí a gente tem uma planilha do quanto a gente recebe e para onde a gente vai direcionar esse dinheiro. E ter essa autonomia é liberdade. As Pô, pessoas. galera, anota aí, ó, liberdade financeira. Tá todo mundo querendo, tá aqui a liberdade financeira, cara. Ou seja, eu já, nossa, enfim, já passou de tudo um pouco. Algumas crenças, já tirei algumas crenças. Galera, para quem não é crença aqui, depois a Alice, vou deixar ela falar, porque é mais expert do que eu nessa palavra, porque eu tenho a crença e como assim, eu aprendi a olhar para mim. Então, muitas coisas eu vou olhando para mim, porque somos muito lado comportamental, como a Lê comentou, né? Então, o que eu venho aprendendo, pegando aqui, vou dar um resumo aqui, ó, eu como aluno também para vocês, do que a Lê falou. O que eu aprendi é isso. Cara, o que está no meu controle? A Lê pode... Cara, é o que está no meu controle, velho. E o que está no meu controle, sabe quem é? Sou eu, cara. Eu estou no meu controle. Para eu poder contribuir ou colaborar com vocês, eu preciso olhar para mim. Porque senão vocês vão olhar e falar assim, tá, por que você está falando isso sendo que você não tem? Porque é muito visual, que é o que a Lê fez, ó. Cara, o É isso polegar, aí. eu fui na mesma linha dela. Então, aí eu sou como aluno, eu estou fazendo analogia, a Lê vai me corrigir se estiver errado. Então, é como se eu fosse vocês. Então, o que eu entendi foi assim, tem um controle sobre o que está nas suas mãos. O que está na minha mão é o que está na minha casa e o que sou eu. Legal. Eu quero contribuir com as pessoas, beleza, mas o que eu estou fazendo, ou o que eu andei estudando, o que eu estou aplicando, verdade? Para ter o resultado e realmente passar para as pessoas. E aí eu falei, entendi. Então eu tenho que olhar para mim, tenho que estudar. Legal, beleza. Para depois contribuir. Legal. Falei, mas tem alguma coisa que está faltando. O lado financeiro, por que não está vindo? Um dos pontos é isso que a Lé acabou de comentar. Será que eu estou preparado? Meu sonho é receber 1 milhão, mas será que eu estou preparado psicologicamente para receber 1 milhão? Porque, eu tenho um sonho de comprar uma casa de 1 milhão. Cara, se cair 1 milhão na minha conta, vai lá comprar a casa. Será que precisa dela? Onde É eu isso aí. moro, tá tudo certo. Né? Não, não entra água dentro de casa. Eu tenho água potável dentro de casa. Eu tenho luz elétrica. Preciso comprar uma casa de R$ 1 milhão?
é só um sonho. Então, e a Lei falando isso, uma das coisas que também eu achei fenomenal nessa minha trajetória que é olhar para dentro de primeiro lugar e ter umas pessoas. Eu aprendi isso que eu estou falando para você de alguma forma, porque eu procurei pessoas, na verdade, assim, a Lei está aqui do lado. Eu procurei pessoas, mentores, para poder me orientar. Então, assim, eu penso muito na questão, Ale, quando eu olho para a rede social, eu até comentei aqui nos bastidores com a Ale, que assim, eu posto e saio correndo. Por quê? Porque assim, a internet ou as redes sociais está cheio de informação. Cara, hoje você dá um Google. Na época que de repente a gente estudava, eu sei que a Ale, de repente eu sou alguns anos mais velho que a Ale, mas assim, a gente ia para a biblioteca, não tinha um Google. E hoje você aperta uma tecla e aparece o que você quer, ou dúvida que surge. E a gente não está sabendo aproveitar. Então, naquela época era escassez de informação. Hoje tem informação. Obesidade mental, cara. Bum. E ficar acompanhando um monte de informação. Então, assim, se a gente parar para pensar em acompanhar, no meu caso, eu acompanho a Lê, ela posta nos stories informações que putz, isso aqui, beleza, serviu. A Lê comentou outra coisa, falei, opa, são pequenos detalhes que servem, me ajuda a construir o meu castelo. Então, pega um pouquinho de informação, pega um pouquinho de informação. Então, não precisa seguir milhares de pessoas, não precisa seguir só os famosos. Às vezes, as pessoas que estão do seu lado, como eu tenho a Lê, que a gente estudou junto. E por que não? Hoje eu estou na situação de, cara, quero melhorar minha situação financeira, cara. Procura alguém que está do seu lado, as pessoas. Ou está nesse podcast que tem informação. Então, não estou dizendo para vocês, tipo, oh, vai lá, chama a Lei. Cara, tem pessoas do seu lado, às vezes seu vizinho, que entende um pouco. Então, a gente está com uma gama de informação e isso está nos confundindo. Ah, eu preciso pagar não sei quantos para estar na mentoria. Cara, às vezes sim, ou às vezes não. É muito da sua situação. E olha, Carlão, você falou uma coisa que é o terceiro ponto que eu te falei, né? A gente tem que trabalhar muito nosso emocional. É, E por que que quando a gente vive vivendo a realidade do outro na rede social, a gente acredita que andar numa Ferrari é o que vai te trazer felicidade. uhum. Que emocionalmente, se você estiver no salão do lugar de uma blogueira que você usa, usar as roupas que ela usa, vai complementar a sua autoestima. E o seu emocional vai ficar bom. Vai. Será? Por quanto tempo? E é isso que a gente tem que se perguntar, o que é, e é por isso que eu falo que tudo começa de dentro para fora. A gente, às vezes, quer muito o que o outro tem, a gente deseja muito a riqueza, e a gente não olha a riqueza que tem dentro da nossa casa. A gente não olha tudo que a gente conquistou. Tem uma outra coisa que eu escuto bastante, que é assim, a gente precisa aprender a ser contente com o que a gente tem. Hum, A gente não vai ter mais, e é uma das coisas que eu trabalho muito na minha mentoria. Você não vai ter, você não vai sair da escassez enquanto você não estiver contente com o que você tem. E não é porque a gente tem que ficar contente e não estar focado na próxima fase. A gente tem que estar com foco na próxima fase, a gente está com foco em fazer acontecer, principalmente quando a gente empreende, mas a gente tem que ser grato pelo pouco. Por um cliente que apareceu e você fala, poxa, mas é só uma mentoria de X que eu vendi. É uma vida transformada que vai transformar outras vidas e que vai transformar outras vidas. Eu costumo dizer que existe um pilar na vida financeira. A escassez é a base dele. Tem 80% da população vive nesse pilar. E não é porque ele não tem dinheiro, mas porque ele tem uma mentalidade, ele tem um emocional escasso e ele tem um espiritual escasso. Ele não acredita que ele pode ser abundante. Ele não acredita que ele pode ter. E aí ele se limita, às vezes, muitas vezes, de viver. E eu falo porque eu também já vivi assim. uhum. E é cômodo. Sabe aquela história que eu fiz um post hoje no meu Instagram, para quem não conhece o meu Instagram, é Lições, falando sobre isso. Você realmente quer? Porque às vezes a gente não quer. A frase é: você não mudou a sua realidade financeira porque você não quer. E é duro ouvir isso. Eu ouvi isso de uma mentora uma vez e ela
foi profundo. Eu falei, como assim eu não quero? Eu tô trabalhando, eu tô fazendo acontecer, mas eu não tenho resultado. Mas eu tô isso, mas eu não tenho resultado. E aí, mais profundo que isso, Carlão, ela falou para mim, tem filho na sua casa passando fome? Tem alguém na sua casa que precisa e depende do seu dinheiro? Aí eu me toquei e falei, poxa vida, eu não tô fazendo mais, eu não tô me dedicando mais, eu não tô me esforçando mais. Por quê? Porque eu tô acomodada. Porque eu acho que ainda não estou na próxima fase. Porque eu acho ainda que eu não estou preparada para fazer um podcast. Porque eu acho ainda que eu não estou preparada para fazer uma live. Ah, porque eu tenho medo, é porque eu tenho vergonha. E aí, da base que eu, só para complementar, essa base é a escassez. Hoje eu não penso assim. Eu não penso que eu não posso ser escassa. Eu tenho que entregar e falar para todo mundo o que eu já vivi, o que foi difícil para mim e transbordar. Então a escassez, depois vem a abundância. Então, hoje eu sou uma pessoa abundante. Se eu financeiramente não prospero, meu marido prospera. E porque hoje eu acredito que a gente é um só. Eu já vivi algumas experiências sobrenaturais no começo do meu casamento, de fazer uma compra, e enquanto estava passando a compra, eu falava, eu não sei como eu vou pagar isso mês que vem. Grande O marido desempregado e eu só trabalhando. E aí eu falei, meu Deus do céu! E hoje eu sei que um monte de gente vive isso. Hoje, né? Mas no mês seguinte, a fatura do cartão não veio. Eu liguei para o cartão, era o cartão do mercado. Ah, a gente mudou o nosso cartão e não tem nada para a senhora pagar aqui. Eu falei, não, tem sim. Eu fiz uma compra. Não, não tem nada aqui para você pagar. Eu arrepiei e falei, que foi isso? Como assim? Então, por isso que eu acredito, eu não tenho como falar que eu não acredito no sobrenatural. Então, é o que você falou, a gente tem que vigiar, porque a gente tem que entender que o quê? A gente tem que passar dessa parte de escassez, a gente tem que chegar na abundância e ver o quanto a gente é rico, o quanto a gente é próspero, o quanto a gente tem, o que não tem faltado em casa, o quanto nossos filhos estão saudáveis, isso é abundância. E aí depois é a fase do transbordo. Se você está transbordando, e eu costumo dizer que a gente tem que analisar sempre a nossa vida como um rio. De uma cachoeira para outra, você está passando e transbordar é esquecer quem está te devendo. Porque o rio tem que fluir. Ok. Puta, né? O rio tem que fluir. Às vezes a gente fica tão apegado naquela pessoa que está te devendo. Não, mas o cara está me devendo R$ 150. Não, mas o cara está devendo R$ 1.000 e ele não vai me pagar nunca. E você não flui. Nossa. É igual aquele pauzinho que você vê que tá assim, ó. O mar tá tentando, a água, a correnteza tá tentando levar e ele não quer. Ele não quer ir. A gente tem que aprender que o quê? E eu costumo dizer isso muito bastante para as pessoas quando elas falam assim: você empresta dinheiro? Não, eu dou. Se eu tiver que sentir no coração que eu tenho que ajudar aquela pessoa, eu já na minha mente eu falo, eu estou doando. Eu não estou emprestando, porque eu não vou nem esperar receber em troca. Mas a gente tem que ter sabedoria para quem faz isso, porque o que acontece? Se essa pessoa te pediu dinheiro já alguma vez e não aprendeu, uma outra coisa que eu uma vez fui cobrada, e eu falo que eu fui cobrada assim, no coração mesmo. Existem pessoas que não têm condições físicas para trabalhar. Existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que estão passando por situações muito complicadas que a gente realmente precisa ajudar. Ok. E aí é de coração, faça de coração e ajude. Agora aquele primo, aquele amigo que tá sempre com o cartão, sabe, estourado, que nunca, que tá sempre comprando coisa que não é do status dele, mas porque ele quer estar. Aí ele vem te pedir um dinheiro, saiba falar não. Sem Simples dor. assim. Porque se você não ajudar ele a valorizar o que vem na mão dele, o seu não vai ajudar ele a valorizar. É aquela história, alguns aprendem pelo amor e outros pela dor. Se você simplesmente dá, você não está dando amor. Você não está ajudando. Você não está ensinando. E é tão forte isso, porque às vezes a gente tem um coração tão generoso e quer tanto ajudar, mas às vezes a gente atrapalha. Então a gente tem que ter essa sabedoria.
até nesse momento onde a gente coloca dinheiro. A gente tem uma regra aqui em casa que, assim, tudo que a gente vai fazer com dinheiro, a gente conversa antes. Menos doação. Menos doação? Menos doação. Se o César sentir no coração de ajudar alguém em alguma instituição, em algum lugar, ele faz, depois ele me avisa. E vice-versa. Diferente. Por quê? Porque o que acontece? Eu acredito muito no poder do transbordo do conhecimento, no transbordo do dar. E saber que, poxa, aquilo que você está oferecendo, um pacote de arroz, é uma cesta básica para alguém que não tem condições de conquistar aquela cesta básica, tem muito valor, é um valor surreal. Então, poxa, não vai doer no meu bolso, não vai me faltar. Só que tudo isso é fazer de coração, né? Porque eu falo isso, se for para fazer, ou porque as pessoas estão fazendo, não faça. Quem recebe precisa receber com amor, entendeu? E eu falo porque eu também já recebi. Eu vim de uma base, às vezes as pessoas me perguntam e até mesmo olham no meu Instagram e falam, nossa, mas você tem uma vida super boa agora, né? Você tem um marido super bem sucedido, Ai, graças a cara. Deus hoje tem, não tenho o que reclamar. Uhum. Mas eu nunca tive. Essa vida não foi sempre assim. Eu fui criada só pela minha mãe, não sei se você conhece essa parte da história, Carlão, Eu ia te perguntar essa mas história. Eu ia te perguntar até porque é, eu ia te perguntar essa história, já pegando um gancho aqui, Ale, desculpa te interromper, mas é no sentido assim, da onde saiu, porque até onde a Ale que eu conheci lá na faculdade, assim, evolução, tipo, a mil. E da onde saiu todo esse conhecimento, esse olhar, que eu ia te perguntar, que eu acho que vem, acredito que vem muito da base, você falou da árvore, né? Vem aí da base da sim, sua mãe e vem construindo. Gostaria, sim, que contasse pra gente, porque não só das informações que você passa, que a gente sabe que é muito importante, você está mostrando um outro olhar, né? Eu tenho o costume de olhar que, o meu negócio acabou fechando porque eu estava dentro dele, eu não olhei de fora. E aí, hoje, com essa informação que você está passando, beleza, está tudo aqui, mas olha, conta pra gente de onde que é a base, né? E de onde saiu tudo isso, porque é o que, no meu ponto de vista, é o que impacta muito mais, porque as pessoas que estão, de repente, assistindo ou acompanhando, falam, mas será que eu sou capaz? E aí, quando a pessoa conta um pouco da história, nós somos todos parecidos, querendo, praticamente todos somos iguais. É só a questão de sim. decisão. E aí eu gostaria que você contasse pra gente, por favor. Não, com certeza. Carlão, eu tenho a maior honra de falar que a minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 5 ou 6 anos. Não foi de uma forma fácil. A minha mãe, infelizmente, sofreu alguns abusos e eu, como criança, tomei muitas dores do que ela viveu. E ela, meu, foi, assim, hoje eu consigo ver que, assim, ela vestiu aquela força de agora eu sou a provedora, agora é comigo. A minha mãe trabalhava de telefonista 6 horas no Diário Popular e 6 horas na prefeitura. E no horário do almoço ela fazia a unha. Caramba. E de final de semana ela fazia a unha. Então, assim, eu fui criada com essa questão de que, assim, não tem que fazer corpo mole. Tem que ser decidida, tem que fazer acontecer, tem que ser determinada. E fora isso, por conta de não ter um pai, infelizmente da minha mãe ter sido mãe muito nova, todo mundo achava que eu ia ser a mesma pessoa, que essa história ia se repetir. Então a cobrança em cima de mim, sempre estudar em escola pública, não fazia inglês, não ia ter futuro. São frases, todas as frases que eu já ouvi. Nossa, ela não vai ter futuro. Aí ela não estuda, aí ela não tem inglês, ela não, poxa, não tem base. Essa é a grande verdade, né? E tudo isso só me mostrou que eu tinha que provar para as pessoas que eu podia ser diferente. E que eu podia provar para minha mãe que tudo que ela fez, todo esforço que ela teve por conseguir, né? Eu passei por situações, Carlão, na minha infância, que a minha mãe conseguia comprar arroz e feijão e a gente comia o ovo, e quando não tinha ovo era arroz e feijão e farinha. E quando eu falava para ela, mãe, tem um suco, eu lembro de uma situação que ela me deu um copo de água
E ela falou, você quer suco de quê? Aí eu falei, um suco de morango. Ela falou, bem cremoso? Eu falei, é. Ela pegou uma colher de açúcar, jogou dentro do copo, mexeu e falou, agora imagina que ele é de morango bem cremoso. Nossa Senhora. E isso, hoje em dia, não me dói. Isso só me mostra o quanto isso aqui é uma riqueza. Porque tudo está no nosso olhar. Ter ou não ter. Eu quero ser. Eu quero ser forte, eu quero ser determinada, eu quero ser decidida, eu quero ser capaz, eu quero prover. Então, essa base toda, Carlão, vem daí. Só que aí, assim, a vida foi me levando para a área financeira, a vida foi me levando para empresas onde eu trabalhava só com planejamento. E eu trabalhei 9 anos no Grupo Pão de Açúcar, olhando só para o futuro, em planejar, e vai planejamento, planejamento. Ótimo, maravilhoso. E casei com um marido que vive e fala a frase, a vida é hoje. Ah, Cezinha. Então, assim, são Presente. opostos, e os opostos se atraem, mas essa junção de presente e futuro é perfeita, porque hoje a gente tem uma harmonia gigante na minha casa. E hoje a gente consegue valorizar cada copo de água, a gente consegue valorizar cada sonho realizado, e a gente curte a conquista desse sonho. E sonhos, eu costumo dizer, eu tenho um planner que eu falo bastante disso, que a gente precisa ter clareza qual é o sonho que a gente quer, se é um sonho individual, é um sonho coletivo, porque às vezes tem sonhos que não se encaixam. No decorrer da pandemia, o César tinha um sonho de comprar uma moto. Ele realizou esse sonho, só que a gente estava na pandemia e a moto ficou parada. É um sonho coletivo? Não. Faz sentido? Não. 8 meses depois, a moto estava vendida. Então, a gente precisa casar e ter consciência disso. A gente tem que ter sonhos individuais? Tem, mas eles são compatíveis, né? E é em todos os sentidos. Um sonho profissional, eu quero ser uma comissária, mas aí você quer casar e daqui a um mês quer ter filho. Não cai. Uhum. Enquanto você está viajando, você não pode. Quando você está trabalhando, você não pode grávida viajar. Então é só ter congruência, sabe? Poxa, faz sentido esse sonho para essa fase da minha vida? E às vezes a gente quer tudo no imediato, então é isso que eu falo, que a gente ter consciência dessa raiz e respeitar, sabe, o processo dessa árvore, de que às vezes a gente está na fase de construir uma boa base dos filhos, aí eu quero sair, eu quero viajar, eu quero fazer tudo sozinho, eu quero curtir a vida, eu quero ir para o churrasco, eu quero ir para os pagode e deixo os Uhum. filhos e a família em casa. Tudo bem? Daqui a Hum. pouco seus filhos vão crescer e você vai estar um idoso, e aí eles não querem vir na sua casa, porque quem construiu isso foi você. Exemplo, né? Afinidade também. Caçamba, cara. E olha, mais do que isso, assim, a minha mãe é um exemplo de amor, de carinho, de dedicação. Eu sou apaixonadamente por ela, e assim, não tenho o que falar. Mas a gente não tem muita afinidade. Entendi. Por quê? Porque ela trabalhou tanto, coitada, que a gente não conseguiu construir uma afinidade. E aí, eu não sei se talvez você vai me fazer essa pergunta, mas me perguntar talvez por que eu decidi empreender? Por causa disso. Quando eu fui convidada para participar da coautoria desse livro, eu estava trabalhando no Pão de Açúcar e o livro fala sobre a gestão das emoções no ambiente corporativo, né? E o único capítulo que fala sobre a vida financeira é o meu. E por que eu decidi empreender? Porque eu percebi que eu estava financeiramente muito bem, uma vida muito boa, mas ausente e sem afinidade com a minha filha. Eu trabalhava até 10, 11 horas da noite, 1 hora da manhã nos fechamentos. Mas e a mãe, onde estava? E sabe quando deu esse clique? Quando ela falou para mim, mãe, você está me ensinando uma coisa, a minha avó fala outra e a minha outra avó fala outra. Quem eu obedeço? Pô, e eu ia te fazer exatamente a pergunta, porque a decisão de empreender, tem muitas pessoas que confundem. A decisão de empreender
por sonho de ter algo, de ser o dono do próprio negócio, da necessidade de escassez, como você mencionou, da escassez, então você precisa passar por aqui para ir para a abundância, ou daquela de será que se eu arriscar eu vou ter capacidade de transbordar para as pessoas, que aí sobe mais um degrau, abundância, transbordar. E todos nós temos isso a gente, porém, para a gente realmente vir para esse novo mundo, porque eu considero o empreendedorismo, ele é praticamente igual ao digital. Ah, o digital tá cheio, não, tá começando ainda. E o empreendedorismo é a mesma coisa. Então, assim, qual é o despertar? Que a minha pergunta seria essa para você. Ale, e essa virada de chave, quando que veio? Então, Putz, e aí aconteceu nesse momento, quando ela fez essa pergunta. olha Só que isso. assim, por conta de ser sempre muito planejada, eu preparei tudo isso. E a Aí, minha mentora me fez uma frase que eu super recomendo ela também, Renata Passos. Ela me falou assim: Ale, não saia do seu trabalho do jeito que você está. Você precisa sair de lá feliz. Eu uau. falei, como assim? Ela falou, você precisa sair de lá feliz. Quando você estiver feliz, você sai. E aí, o que aconteceu? Eu compreendi que o problema não era a empresa, o problema era eu. Era o meu olhar, era a minha insatisfação. E às vezes a gente se torna vítima de achar Uhum. que eu preciso sair porque a pessoa não está deixando eu crescer. Eu preciso sair porque eu não estou conseguindo subir mais. Eu preciso sair, a gente arruma várias desculpas. E Uhum. eu precisava sair porque eu precisava estar mais presente na vida da minha filha. E fora isso, eu não estava satisfeita. E aí o que aconteceu? Eu fui, ela me falou: te desafio a realizar um sonho de infância. Eu falei: tá bom. Ela, qual o sonho que você sempre teve? Aos 9 anos de idade, Carlão, eu limpava os vidros das janelas das vizinhas para conseguir R$ 8 toda semana. Caraca, Lê. E aí, quando eu completei 15 anos, dos 8 aos 15, eu coloquei esse dinheiro numa caixinha e aí fui juntando, juntando. Quando chegou os 15 anos, só que eu juntava e guardava. Ou juntava e gastava também, né, de vez em quando. Quando eu fiz 15 anos, antes de fazer 15 anos, uma semana antes, eu cheguei para minha mãe e falei: olha o que eu tenho, dinheiro para ir para Disney e para fazer meu aniversário de 15 anos. Aí ela falou: filha, só são R$ 500. Essa foi a minha primeira frustração. Pô, Porque, para mim, eu suei tanto para conseguir aquele dinheiro e que, infelizmente, eu não ia poder suprir. Aquilo não era nada para uma viagem da Disney e muito menos para o aniversário de 15 anos. Mas eu trabalho muito essa questão da gente realizar os sonhos, porque a gente pode ressignificar eles. E aos 21 anos eu casei com um vestido branco. E na hora que eu tô lá em cima no púlpito, eu falei: poxa, eu ressignifiquei. Meu vestido de 15 anos está aqui. E Fê. com 35 anos de idade, antes de sair do Pão de Açúcar, a minha mentora falou: qual sonho que você quer realizar? Eu falei: eu sempre sonhei ir para Disney. E ela falou: então você vai falar para o seu marido hoje que você foi demitida. Aí eu, como assim? Aí ela, a partir do mês que vem, ele assume as despesas. Aí eu falei, tá, ela, quantos meses você precisa para realizar esse sonho? Eu falei, o valor é X, uns 5, 6 meses. Ela falou, então tá bom, todo o dinheiro que você receber, você separa para isso. E foi isso. Em 6 meses eu estava na Disney, realizando um sonho. E abraçando a Minnie, falando, poxa, essa não é só uma personagem. Enquanto eu abraçava ela, eu via aquela menina de 8 anos, de 9, de 10 anos, limpando aqueles vidros e falando: poxa, eu acreditei nesse sonho. É uma coisa pequena para alguns que vão todas as vezes lá, para alguns que, mas para mim, tinha um valor inexplicável. Então, por isso que eu acredito muito no poder da gente realizar sonhos. Quando a gente prioriza os nossos sonhos, a gente pode fazer sim eles acontecerem. E aí foi Nossa, isso, eu escrevi esse. que eu Pode lembrei aqui, falar. Ale. O fato de você falar isso é uma frase que eu tenho internamente, não fico né, falando, porém acho que achei um momento propício, porque você comentou algo que a gente vai chegando quando a gente é criança, a gente não vê a hora de chegar aos 15, 18, adulto. Aí quando a gente chega adulto, ressignifica.
cara, por que que eu sou chato? Porque quem tem filho, pai, você é chato, porque tá brigando isso. Ressignifica no sentido de, tipo, buscar essa criança. Isso que você me contou, ressignificou buscar a criança, porque a criança ela tá dentro de você, tá dentro da gente. E, cara, será que tá tudo realizado? Porque às vezes a gente internamente não fica tão tranquilo ou realizado, ou achando que precisa sempre mais, e não tem esse olhar para dentro de casa, porque tem aquela criança lá dentro que você ainda não deixou ela realizar. E essa sua, nossa, me deu aqui uma lavagem nesse sentido de vamos buscar aquela criança às vezes lá de trás, porque assim, cara, você chegou na fase adulta, que tanto você queria lá atrás. E agora você tem hoje a condição de realizar o sonho daquela criança lá atrás. E talvez você pode falar melhor do que eu, no sentido de isso é existe a crença, então a gente vai amadurecendo, amadurecendo e a gente se cobra de algo que talvez a gente não realizou lá atrás. Faz sentido isso? Fora isso, Carlão, não só a crença, como a gente passa por algumas frustrações, a gente não quer viver mais ela. Então, às vezes, a gente se limita a não se arriscar, a gente se limita a não procurar um novo emprego, porque a gente acha que a gente não é capaz, porque a gente já foi mandado embora, porque a gente. E aí a gente não se arrisca. É mais cômodo ficar parado ali onde a gente está, entendeu? É Entendi. mais cômodo eu pensar assim, poxa, eu nunca vou realizar esse sonho. Esse era um sonho de 15 anos. Que sentido faz hoje? Fez total sentido. Fez total sentido. A minha filha foi com 5 anos, ela tem 8, ela lembra de cada detalhe. Ela fez o dia da princesa, meu marido ajoelhou para dar um anel para ela. É uma memória que a gente nunca vai esquecer na vida. O Isso. meu sonho se tornou dela. Então, assim, Uhum. foi um sonho coletivo. Então, a gente precisa, às vezes, se perguntar por que, que eu não tento investir numa faculdade? Por que, que eu não termino uma pós-graduação? Por que, que eu não procuro um novo emprego? Por que, que eu não continuo empreendendo? Por que estou querendo desistir de empreender? Porque você está com medo, você está com medo de se frustrar, você está com medo de não conseguir. Existem medos aí, entendeu? Que está tudo no nosso subconsciente. Então, indiferente só do sonho, né? A gente precisa também entender quais são os medos que paralisam a gente, né? Sim. E se torna paura, né? Eu li um livro que falou isso, medo e paura. Aí mas é diferente? É. O paura é aquele parou. Nossa, e a frustração ela fica maior. Eu falei, E aí, mais forte que isso, você escuta às vezes algumas pessoas falarem assim, e eu escuto bastante isso, mas a sua realidade financeira é diferente. Por que a minha realidade financeira é diferente? Hoje a minha realidade financeira é diferente. hum, Mas um dia ela não foi diferente da sua. E aí que eu falo que a gente tem que respeitar o caminho de quem está lá e está com as árvores cheias de frutos. Por quê? Porque a gente não sabe o quanto que essa pessoa chorou em empreender, o quanto que ela teve que abrir mão de se cuidar, o quanto que ela teve que se submeter, se sujeitar, ouvir da família, porque infelizmente os familiares são os que menos apoiam, os familiares são os que menos acreditam, os amigos são, ou colegas, são os que menos investem no seu trabalho. Carlão, esse livro foi lançado no meio da pandemia. Se eu te falar que eu tenho 3 ou 4, no máximo, acho que 3 amigas que compraram ele, e eu não vou falar que amigas, mas são assim, colegas. Uma colega que comprou, 2 colegas minhas que compraram esse livro, eu não falava com elas fazia 5 anos. Mas as que eu falo todos os dias, ou as que eu falo toda semana, não compraram esse livro. caramba, velho. E para mim, tudo Tudo bem, porque bem, cara. elas não estão no mesmo nível que eu. Porque elas não querem transbordar na vida de outras pessoas. Elas estão vivendo um vitimismo, elas estão vivendo um momento de escassez, elas estão vivendo um momento que a sua vida é realidade, a sua realidade é diferente da minha. É muito Uhum. cômodo a gente se fingir de coitado. E eu podia me fingir de coitada. Ai, poxa, ela não teve pai presente. Poxa, ela não estudou numa escola particular. Poxa, ela não teve inglês. Poxa.
Mas e aí? Eu fazia acontecer. Eu participei uma vez de uma dinâmica numa multinacional, na linha de gases, eu acho que tinha umas 100 pessoas para uma vaga de estágio. A vaga era tão boa que eu falei, meu, nem eu acreditava que eu ia conseguir. Mas resumo da história, teve 2 dias, teve dinâmicas, aí no segundo dia ficou eu, um cara que fez USP e uma menina que fazia Mackenzie. E eu na Uninove. 9. Caraca, velho. A minha chefe, né, que virou minha chefe depois, escolheu por uma pergunta: quem aqui faz trabalho voluntário? Eu fui a única que levantei a mão. Pô, total diferença, cara. É o que você faz. Putz. É o seu ser, não é o que você tem, não é o currículo que você tem, não é a faculdade que você tem, é o que você faz com o que você tem. Eu estudava para ensinar, eu estudava para transbordar, sem saber. E mais forte que isso, Carlão, só para complementar isso aí, a minha mãe foi professora na roça, naquelas casas de pau a pique. E quando eu era pequena, ela falava para mim, eu falava, você é professora, ela falava, professor não ganha bem, escolhe outra profissão. Professor não ganha bem, escolhe outra profissão. Resumo da história, eu nunca decidi ser professora porque professor não ganhava bem. Hoje eu amo palestrar, eu amo transbordar na vida das pessoas, eu amo acrescentar e falar que aquela pessoa saiu com um pouquinho do que eu queria. Tá bom, perfeito. Uhum. Missão cumprida. Eu amo fazer isso. Por quê? Porque tá na minha raiz. Ela também amava, mas ela não teve bom Uhum. resultado. Só que aí o não bom resultado a gente passa isso. E aí, às vezes, por que as pessoas não empreendem? Porque o pai não teve um bom resultado, mas a essência do empreender está ali dentro. Dentro. De repente, é que no momento da sua mãe ali, não tinha, de repente, essa consciência, né, interna do porquê que ela estava fazendo aquilo. Por isso que o porquê que você está fazendo o que você faz. São, Então, pou, são poucos que conseguem hoje, responder essa pergunta. Né? Por que você faz o que faz? então, hoje, Carlão, eu tenho muita clareza de que hoje eu faço o que eu faço porque eu quero transbordar na vida das pessoas o que eu conheço, o que eu passei, é pegar na mão como mentora e falar assim: olha, tem um buraco aí, pula, porque esse buraco dói. Olha, tem uma pedra no caminho, tira essa pedra, porque senão você e alguém pode se machucar. Então, é ter esse papel de mentor e mostrar e direcionar as pessoas no caminho que eu já andei e que por muitas vezes alguns caminhos não foram tão dolorosos que eu não desejo para ninguém. Eu estou contando uma parte, mas existem algumas dores da minha história que eu falo hoje faz sentido porque eu vivi isso. E eu vou pegar fundo no sentido de quantas mulheres sofrem abusos físicos e emocionais com seus maridos e dependem financeiramente deles e se sentem acuadas de não mudar a realidade delas. Você acha A incapaz, minha né? mãe, a minha mãe pegou e defendeu uma bandeira que hoje em dia eu falo e às vezes eu atendo clientes que falam assim: ah, mas você consegue porque você tem o seu marido. Eu falo: não, eu consigo porque minha mãe conseguiu. Ponto. Resume. Resume. Então, é muito além, é muito além, é muito além. Então, assim, hoje, por que eu faço isso? Porque eu quero transbordar, eu quero que as pessoas vivam essa riqueza de ter essa autonomia, essa liberdade de falar, eu quero viver isso financeiramente. Eu estou fazendo isso porque eu quero, não porque as pessoas que eu vivo têm um carro X, elas têm uma moto X, elas têm uma casa X, eu tenho que ter. Eu quero porque isso é importante para mim. Eu quero porque isso eu quero conquistar. Eu quero porque isso é um sonho que eu tenho. Eu quero porque eu quero esse valor para os meus filhos. E quando a gente tem consciência desses valores, o dinheiro é só um meio pelo qual. Galera, para vocês que acompanham aí vários players ou mentores, como eu também tenho, essa fala da Lê
vocês devem ter escutado por aí. Mas se você pegar o teor da história de quando a gente iniciou até agora, entendeu por que que, ou eles falam, porque eles não resumiram como a Lê contou toda essa história. Ou seja, a Lê pegou do ponto A e trouxe a gente para o ponto B, entende? Então, o que a gente vê ali pela rede social conta só essa parte. Ah, o dinheiro é só meio. E acredito muito que a grande maioria, assim, tá, mas por que meio? E aí não tem explicação porque a rede social é muito curta. Pega aqui esse ponto A da Lê, que foi lá no início, e do ponto B, que você vai, assiste uma vez, assiste outra e outra. O aprendizado é repetição, gente. Se a gente for lembrar da nossa escola, por que que a gente tirava nota A ou tirava nota B? Repetição, cara. Era copiar e colar. Repetição, 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 que gravou nossa memória escola para fora. Então, essa mensagem da lei que o dinheiro é o meio faz total sentido, cara, complementa. Eu nem precisei falar assim, estamos chegando no final, porque a lei deu umas marteladas aqui, que ela foi tipo, a martelada do final, a martelada do final. Isso que acontece, gente. Nós precisamos de pessoas, cara. A gente precisa, às vezes, até resgatar algumas amizades, aquelas que realmente a gente se dispõe a, tipo, essa pessoa aqui, ela pode fazer diferença. Manda uma mensagem, cara. Às vezes a pessoa também está esperando, porque tem a questão da atitude. Putz, mas será? Vou atrapalhar outra pessoa. Você não sabe. A gente fica imaginando a analogia e não, cara, manda uma mensagem. A pessoa às vezes também está esperando. E tem uma amiga nossa, Lê, aproveitando aqui que a gente, porque assim, eu não podia esquecer de falar disso, porque assim, ela é uma pessoa que eu lembro que vocês duas eram no mesmo grupo na faculdade. E ela liga no aniversário, cara, todo ano ela liga. Ela liga. Ah, essa menina, ela não tem noção do como assim, ela tem sim, porque eu já falei, mas o quanto eu gosto muito dela, mas por essa atitude, só o fato de ligar e se não atende, ela liga de novo, até atender. E ela é uma das pessoas que me fez assim, é atitude, cara. É só pegar e fazer. O resultado você não sabe, a gente fica imaginando. Onde que eu quero chegar com isso? O fato do meio que você falou do dinheiro é a questão assim, existe muitas outras coisas que a gente tem controle nas nossas mãos e a gente não olha, não dá valor ou não olha. E por isso que eu trago a analogia no sentido de trazer, estar junto com pessoas, fazer assim, pessoas que fazem a diferença, porque, cara, não adianta. Ou a gente precisa de pessoas que realmente a gente fala, cara, gostei dessa pessoa, e tentar. Conversa com uma pessoa, vê se faz analogia, assim, se tem o mesmo sentido dos pensamentos, propósitos, e princípios, principalmente. Se faz sentido para você, não faz, procura outro amigo, procura outro amigo. Ou vai atrás de uma terapia. Eu fiz, cara, terapia, psicólogo, cara, vai atrás de alguém. Você precisa de pessoa, porque nem tudo você vai falar para o seu namorado, para o seu marido, nem tudo se fala pela preocupação, às vezes, de não frustrar, porque você tem um sonho, ele tem outro e os dois não competem. Procura alguém para desabafar e vai esvaziando para que você não crie uma obesidade mental, ou obesidade mental de informação, ou obesidade mental de imaginação. Ai, será que fulano? Ai, será que Beltrano? Ai, a Lívia, a lenda de helicóptero. Ai, eu também preciso andar. Quem disse? Não, são sonhos diferentes, mas por que que ela fez eu tenho que fazer? Não, não necessariamente. Então tem, como você falou, é muito além, mas galera, o trabalho parece ser imenso, mas uma atitude só que você tomar, cara, ela vai resumir tudo isso que você tá dentro da sua mente imaginando, que tá de repente te freando a tomar o próximo passo. E o próximo passo como a Ale falou, ela tem uma mentora, eu também tenho um mentor. Cara, são pessoas que esse pequeno passo é uma fala, de repente, que tem nesse podcast aqui, que ele vai fazer a diferença para você. E Ale, muito obrigado, mas eu quero que você deixe aqui, principalmente, como que a gente faz para te encontrar, como que a gente faz para, de repente, bater um papo contigo e, de repente, conseguir, assim, Ale, eu tenho essa dúvida aqui, você consegue tirar? Pessoas, pode mandar, porque a lei tira. Não precisa exatamente, que é um processo muito grande. Ai, mas se eu mandar, tem que contratar. Gente, não é todo mundo que é assim. A lei não é assim. Manda uma mensagem, ela vai poder te ajudar, acredito que sim. E também falar um pouco do seu livro, porque eu sou daqueles colegas, viu? Até peço desculpas, que eu não comprei. Imagina!
Mas Não, e assim, eu falo sem dor mesmo, mas eu só fiz esse comentário porque, assim, quando a gente empreende, a gente se sente muito sozinho, essa é a grande sim, verdade, né? exato. E fora isso, assim, sinceramente, a gente tem que se preparar psicologicamente porque o retorno não é imediato. O Uhum. retorno é um processo, e às vezes é dar um passo para trás de novo, é fazer algo que você não gosta para você conseguir alguma coisa financeiramente, até mesmo para bancar outras coisas que você precisa empreender. E eu sempre recomendo todas as pessoas que querem empreender, junte dinheiro da sua despesa. Eu falo isso no meu livro. O que acontece? No meu livro, eu cito o porquê eu decidi mudar de vida, com 7 passos de como se organizar financeiramente para ter uma vida financeira saudável. E uma segurança financeira para fazer uma transição de carreira. Então, a gente precisa se planejar para essa transição, porque assim, não dá para só pedir as contas na empresa e falar, agora eu vou tocar alguma coisa. Infelizmente, admiro quem tem a coragem, porque empreender é coragem, né? É. É muita coragem. Mas por que eu admiro? Porque a gente tem custos, a gente tem uma água, um telefone, uma internet para pagar, a gente tem despesas, né? Então, se infelizmente você não consegue suprir essas despesas por muito tempo, você precisa regredir, voltar um passo para trás, juntar mais uma grana e ir de novo. Ou não, mas se você tiver o objetivo e o foco de estar sempre transbordando na vida de outras pessoas, e é o que você falou, Carlão, dar o primeiro passo. Você me convidou para o podcast, eu podia falar ontem. Hoje eu não posso, eu vou viajar. Eu não sei, meu filho está doente. Não, eu vou. É dar o passo e falar quantas pessoas ou uma pessoa que eu ajudar vai ser uma bênção. É Exato. retorno para a vida dessa pessoa, para mim, talvez, enfim. Dar o primeiro passo, é como um avião mesmo, né? A decolagem, ela é cansativa, ela é difícil, ele caminha muito na terra. Uhum. Ele caminha muito, 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 muito na terra para conseguir sentir que falar assim, poxa, Uhum. agora eu tô seguro para entrar num podcast, agora eu tô seguro para enfrentar uma plateia de 50, 100 pessoas. Agora eu tô seguro para enfrentar, porque quando a gente não está, e eu falo por prestação de serviços, mas quando a gente não está seguro, a gente não passa a autoridade para outra pessoa em confiar no nosso trabalho. E aí, se a pessoa não confia na intensidade do que você está falando, ela não te acha capaz de ajudar e segurar na sua mão. Ela fala, mais um. É. Então, para a gente conseguir decolar, precisa desse processo de andar muito no chão. E esse processo é o primeiro passo. Então, caminha, caminha, caminha. O importante é continuar caminhando. Continua caminhando, continua caminhando. Uma hora, o vento vem e a gente voa. E aí vira águia. Então, a gente não Ah, pode desistir. é isso. Cara, não desista, gente. Não desista. Existe o processo que ele falou. Às vezes a gente dá um passo para trás, mas o passo para trás talvez faltou planejamento. O É, básico é isso. Será que realmente você quer? Porque, como todos já falaram por aí, rede social, é um preço, cara. É um preço que tem que pagar antes. Porque você quer abundância, mas você não passou pela escassez. Você quer é, transbordar, mas você não passou pela abundância. Quem é que pula? Não pula, cara. não dá para pular. Não dá para pular de fase. E não dá para querer andar com as pessoas que estão na fase aí de baixo. Eita, pega essa. Ah, é a segunda que ela dá, hein? É a segunda no sentido de não são todas as pessoas. Não são. Não são todas as pessoas que a gente conta os nossos segredos, não são todas as pessoas que a gente conta os nossos sonhos e os nossos próximos passos. A gente precisa ter muita sabedoria, porque às vezes tem pessoas que nem querem que você conquiste o próximo fase. E ok, Exato, Ale. E me lembrei, Ale, elas de uma frase que é: todos querem te ver bem, mas não melhores que ela. Cara, essa frase doeu, cara. Eu escutei. Falei, então tá bom. hoje, e é pura verdade, hoje se eu parar para pensar e olhar as minhas primas que fizeram escola particular, as minhas primas que fizeram inglês a vida inteira, e assim, não é comparar, não é comparar. Mas hoje eu me sinto muito mais preparada É do que talvez isso. elas.
É isso. Então, ter um currículo, ter é o ser. Hoje eu contrataria uma pessoa pela experiência que ela tem, não pelo currículo que ela tem, de faculdade, de curso. Porque às vezes tem gente que tem muito, mas não faz nada com o que tem. Pela pessoa. Eu quero a pessoa. O restante a gente dá um jeito, cara. O restante a gente dá um jeito. Ale, brigadão. Ah, me fala o seguinte, como que a gente consegue encontrar o seu Perdão. livro? Seu livro. Ó, o meu livro, ele não, eu acho que ele não tá mais na Amazon, mas assim, me manda mensagem, eu tenho algumas edições aqui ainda. E as pessoas que estão me Bacana. pedindo, eu tô mandando uma dedicatória, tá? É Oh, um livro que tem histórias sensacionais de gestão das emoções. Sensacionais. E é o que eu falei, uma das raízes, a gente precisa controlar as nossas emoções. Então, me manda mensagem no Instagram, Ale Sonhos. Bem fácil. ALE Sonhos. Tenho certeza que você vai me encontrar aí. Me mandem uma mensagem, leiam, invista em você. Invista no seu conhecimento. Uma outra coisa que eu só queria fechar, que eu acho que eu aprendi e faz total sentido. Toda vez que a gente vai definir onde a gente põe o nosso dinheiro, a gente tem que pensar, esse dinheiro, onde eu estou colocando, vai multiplicar? Porque às vezes a gente só procura bens, objetos, e vai direcionando aquilo só para bens, objetos, dia a dia, bens, objetos, dia a dia, e é tudo coisas que a partir de amanhã, depois de amanhã, não tem mais, só evaporaram. Então, sempre separe dinheiro para alguma coisa que vai multiplicar, para algumas joias que você vai revender, para alguns perfumes que você vai comprar e revender, vai multiplicar. Para um novo negócio que você quer empreender, tenha mais de uma receita. Quando a gente vive refém de uma receita só, a nossa cabeça não prospera. A gente traz sempre a essência da escassez. Ai, mas eu não tenho, porque tem que vir daqui. Então, pense em outra receita, principalmente quando a gente empreende. A gente tem que estar focado no que a gente quer. Eu não acredito em plano A e em plano B. Mas, quando a gente tem um plano A, a gente tem que focar 90%, 80% nesse plano A para fazer acontecer, prioridade ele. Mas, se você precisa de necessidade financeira de alguma outra coisa, usa o plano B para te gerar dinheiro para esse plano A. Porque senão a gente vive na escassez. No dia, pensando no dia de amanhã, mas eu tenho que pagar aquilo, mas eu tenho que pagar aquilo outro. Busca outras oportunidades. E até mesmo se tiver que fazer algo que você não goste, mas é por um tempo, é só uma fase, é só um passo, é só um processo. Eu acho que é isso, Carlão. E o que eu quero deixar aí, uma frase para as pessoas, é que elas sonhem, se permitam sonhar e sejam determinadas a realizar. Porque só de sonho também não dá. Sonhar dormindo e sonhar acordado, mas realizar dormindo e realizar acordado. que isso! Que top, Ale! Nossa, chave de ouro, chave de ouro. Ale, putz, cara, gratidão, vou te chamar aí. Eu quero muito poder encontrar vocês. Eu vi a sua filha na barriga, putz, ela já tá grandona já. E, putz, assim, eu tenho assim, um carinho enorme, você sabe, por você e pelo seu marido também. E a gente vai conversar no particular, porque a galera não precisa saber de muita coisa também, não. Ale, fechou com chave de Obrigada, ouro. viu, Carlão? Gratidão mesmo, viu? Gratidão Muito é obrigada. minha Espero e que aceito. ajude aí a mensagem a transborde para outras pessoas. Com certeza. Galera, deixa lá um comentário, uma curtida. E eu vou deixar também o Instagram da Lê, porque às vezes a gente fala e eu vou deixar ela já na descrição para vocês entrar em contato lá e também acompanhar, porque ela deixa várias pérolas lá nos stories. Mas aí só para você acompanhar, para você pegar. Porque eu já peguei bastante e já estou aplicando aqui já. Ale, beijão. Muito obrigada, viu? Até mais. Manda um abração pro César. Beijo. Mando sim. Obrigada. Tchau, tchau, Carlão. Tchau.